Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem. Pretendo desenvolver com vocês, diria que o conceito central da psicologia do Dr. Rudolf Allers, que é a neurose. A neurose sendo compreendida aí como algo meio diverso, meio difuso e até mesmo por alguns profissionais, por alguns teóricos, como algo ultrapassado, né? Como algo que faz parte de uma forma antiga de ver a psicopatologia. Tanto é que a neurose, como conceito, ela está muito presente na psicopatologia freudiana, né? Onde Freud separa ali a neurose da perversão e da psicose, né? Psicopatologia freudiana descrita dessa forma. Isso aqui são percepções, né? E é claro, já entendemos aqui que a psicologia de Rudolf Allers, ela é uma psicologia diferente, né? Por ser uma psicologia que está amparada, que está sustentada em uma antropologia bastante antiga, que é a antropologia filosófica tomista, e tem como ponto de partida a própria natureza humana. Então isso aqui já diferencia a própria percepção de neurose por Freud, já tendo como primeiro entendimento aqui que a gente não está falando de uma doença ou de um transtorno como nós entendemos de um modo geral. Então a neurose ela não está na classificação, por exemplo, internacional de doenças, por ser um conceito, como disse, meio vago, diverso, difuso. Dentro da psicologia do Dr. Rudolf Allers, que como falamos é uma psicologia que a gente pode dizer a parte a esse espírito renovador do progresso, cientificista, materialista, determinista, a neurose ela pode e deve ser vista, como falamos, a partir da própria dinâmica da natureza humana. Nós temos aqui como uma das histórias, eu diria que a mais adequada para descrever o nascimento da natureza humana, que é a história de Adão e Eva. Adão e Eva como o símbolo ali dos primeiros homens, o símbolo do homem primitivo, que primitivo no sentido daquele que veio primeiro, não no sentido pejorativo que temos por aí, porque o homem do Jardim do Éden, ele era perfeito, ele era livre de todas as más inclinações. Ele era perfeito. Ao desenrolar da sua jornada, ele faz a opção pelo rompimento dessa criação perfeita. Rompimento com o Deus, rompimento com o Criador, rompimento da natureza perfeita. Então nós temos aqui, já na psicologia do Rudolf Allers, uma compreensão a partir dessa história simbólica do homem que em algum momento, dotado de toda a clareza do mundo, um homem perfeito, são, santo, livre, que faz a opção deliberada pelo mal, que faz a opção deliberada pela desobediência, que escolhe por romper com a ordem pré-estabelecida. Um homem que, ao se deparar com a oportunidade de, a partir de como é narrado no Gênesis, oportunidade de ser como Deus, de ser igual a Deus, de ter o conhecimento da verdade das coisas, de ter o conhecimento de todas as coisas, de possuir a inteligência de Deus, ele rompe com essa perfeição. Ou seja, ele se depara com algo prazeroso, mesmo que a sua consciência apontasse para o contrário. Perceba que eu não estou contando a história de Adão e Eva, eu não estou contando a história do Jardim do Éden apenas. Eu estou contando a nossa própria história, eu estou contando a história do ser humano, que a todo momento é bombardeado por oportunidades de desertar, oportunidade de dizer não à ordem natural das coisas, dizer não à perfeição. Ou seja, esse homem que cede a um conflito de consciência, que sabe que algo é errado, mas mesmo assim decide por esse algo. Ou seja, é um embate entre a consciência e o prazer. O ser humano que é sempre puxado de um lado e de outro. Para usar aqui uma conceituação, uma palavra bastante presente na antropologia filosófica de Aristóteles, Santo Tomás, ou seja, o embate entre o apetite irascível e a dinâmica própria da vida humana, que é
gente pode dizer o amor, que é a perfeição, que é a verdade, ou seja, o instinto e o amor. Essas duas coisas muito presentes dentro do ser humano. A fidelidade, a palavra dada e os desejos. O egocentrismo e o altruísmo. Temos aqui narrado por Allers um ser humano sempre em luta. Um ser humano sempre em luta, sempre com algum conflito à sua frente. É muito claro quando a gente atende, quando os nossos pacientes narram as suas queixas, descrevem as suas demandas, que todo paciente ali na nossa frente ele tem um desejo por algo. Eu quero ser melhor, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero, sei lá, eu tenho desejo em amadurecer, eu tenho desejo de, trabalhar melhor, ser mais rico, ser mais bonito, emagrecer, sei lá, desejo. E ao passo que ele vai caminhando, que ele vai vivendo, ele se depara também com essa impossibilidade de ter essas coisas que deseja. Lembra dos dois lados que puxam. Eu quero algo, mas eu percebo que eu não posso. Ou seja, o embate entre a vontade de poder e a possibilidade de poder. Eu me inclino para algo, eu tenho desejo de algo, mas em um determinado momento eu percebo que eu não vou conseguir aquelas coisas que eu quero. O que isso aqui acontece? O que isso aqui gera no sujeito? Um desânimo, uma tristeza. É muito perceptível que quando nós atendemos e o paciente narra a própria história e narra as suas dificuldades, que nós temos ali um homem ou uma mulher imperfeito, com dificuldades, sofrimentos, mas que quer melhorar, porém não consegue melhorar. As coisas à sua volta causam confusão. As coisas à sua volta colocam o sujeito sempre em uma encruzilhada. Para onde que eu vou? Se eu faço aquilo que eu quero, se eu faço aquilo que eu posso, eu faço aquilo que eu devo, como é que eu decido? Não consigo decidir, fico ansioso, fico triste, fico com medo. As imprevisibilidades sempre testando o limite. Eu estou narrando aqui natureza humana, meu povo. As pessoas na volta são incompreensíveis, eu tenho dificuldade no meu casamento, não consigo avançar naqueles projetos, naquelas promessas que fiz. O fruto desse sentimento, que é o sentimento de viver, que é o sentimento de estar no mundo, gera um sintoma que a gente pode chamar de angústia, ou até mesmo de ansiedade. Isso tudo aqui, percebido pelo Dr. Rudolf Allers, é fruto da natureza humana decaída. Por natureza, o ser humano tende à revolta, tende à rebelião, que são palavras que o Allers usa muito. O ser humano, ele tende a errar, ele tem uma tendência errante, ele tem uma tendência desviante, tem uma tendência desordenada, para desordem, melhor dizendo. Sempre em um conflito. Eu quero, mas não posso. Eu desejo, mas não consigo. Em virtude disso, qual que é o mecanismo mais repetido quando o sujeito se depara com as próprias incapacidades? Ele não aceita. Não pode ser assim, eu não posso não conseguir isso daqui, eu preciso encontrar uma forma. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu sou capaz de fazer essas coisas, eu achei que eu era muito melhor e assim por diante. Ou seja, o ser humano se deparando com a própria miséria. Não pode ser assim, não podia ser assim. Caramba, e agora? O que eu vou fazer? Me deparei com a minha sacanagem. Eu achei que eu era muito melhor do que eu era. Achei que eu fosse muito melhor. Ou seja, uma revolta contra a própria impotência. Uma revolta contra a finitude. Esse tipo de dinâmica da vida humana, Rudolf Allers dá um nome, que é o nome de neurose. A neurose, em palavras mais simples, é um conflito interior. Grave isso aqui, anota, registre. Isso aqui é o cerne da coisa. Eu sei o que eu devo fazer, mas não faço. Eu sei o que eu devo ser, mas não me esforço. Eu sei que algo existe, mas eu finjo que não existe. Eu sei qual é o meu compromisso, mas eu não me empenho nele. Eu prefiro acreditar nessa mentira do que me deparar com a verdade que dói. Eu prefiro acreditar na mentira que eu mesmo criei do que me deparar com a verdade que está na minha frente. Em virtude desse desconforto tremendo que isso aqui causa, o ser humano
se revolta, tem uma atitude de rebeldia contra a própria realidade das coisas e aos valores que compreendem essa realidade, melhor, que compõem essa realidade. De modo sintomático, o ser humano passa a agir como uma vítima. Não é assim? Não é comum um movimento de reclamação? A pessoa muito sensível, a pessoa muito emotiva, muito reclamona, assustada, ao mesmo tempo indecisa, ansiosa. Eu estou narrando aqui como os pacientes chegam até nós. Uma dificuldade em decidir, um travamento na vida de modo geral. Ainda como sintoma, um egocentrismo exagerado. Isso aqui é sintoma do nosso tempo, né? Não, mas eu sou a pessoa mais importante do mundo. Beleza, a gente tem que se cuidar, tem que ter um certo tipo de zelo conosco mesmos e tal. Mas peraí, só um pouquinho, eu sou a pessoa mais importante do mundo? Quando a gente está atendendo na psicoterapia, essa dinâmica da neurose, ela aparece dessa forma aqui. O sujeito, ele desconhece algo. Qual que é o maior objeto de desconhecimento hoje das pessoas? O sujeito conhece tudo. Nós temos informações sobre tudo, sobre a guerra não sei da onde, sobre quanto está o PIB não sei do que, sobre a dívida não sei qual, o que o presidente falou, porra, sei lá, conhecimento sobre muitas coisas. Ou seja, o ser humano desconhece aquilo que ele deveria conhecer, que é a si mesmo. Um grande conhecimento sobre muitas coisas, mas um desconhecimento profundo sobre si mesmo. Beleza. O que isso aqui gera? Um desconhecimento de si mesmo. Um medo terrível de se expor àquilo. Ou seja, eu tenho medo terrível de me deparar comigo mesmo. Então, no primeiro momento, um desconhecimento de algo. E num segundo momento, um medo de me expor àquilo que eu desconheço. Como consequência deste medo, o que acontece com o sujeito? O terceiro passo, ele fica travado, ele não age, ou seja, ele fica impotente. E como que o ser humano lida com a própria impotência? E a gente falou aqui. Ele começa a utilizar subterfúgios, mecanismos de defesa. Como uma vida, por exemplo, de dependência emocional, dependência, os vícios em geral, o próprio isolamento, uma solidão forçada, as pessoas não me entendem, eu não consigo. Ou seja, um desconhecimento de algo gera um medo, como consequência uma impotência e como consequência a utilização de subterfúgios. Esse tipo de vida, que na verdade é um ciclo, ele alimenta aquele movimento de rebelião que falamos, ou seja, a neurose. Essa concepção aqui de neurose explica muito bem os sofrimentos do homem moderno. Allers, ele tem muita razão. Ele faz uma leitura muito profunda sobre a alma humana. O ser humano fraco, perdido, desamparado, sem ideais, assustado, amedrontado, que de fato passou por muitos sofrimentos, passou por muitas desilusões e desacredita da possibilidade do bem. Só que vejam, negar uma realidade, negar a verdade não faz com que a verdade, com que a realidade deixe de existir. E claro, ainda como diagnóstico deste homem moderno, é aquele que abandonou tudo aquilo que, por natureza, traz estabilidade para o seu espírito. Diante desse contexto instável, ele abandonou uma noção metafísica da vida, a transcendência, a religião, o aspecto simbólico, filosófico, artístico, profundo da vida humana. A própria moral, negada, a verdade, enfim, conceitos abandonados. Supor que algo não existe não quer dizer que algo deixe de existir. Só que qual que é o mecanismo de defesa? Lembra? Pelo fato de não conhecer algo, ele fica com medo, pode ficar com medo, ele fica travado. Ficando travado, ele busca mecanismos de defesa. E um desses mecanismos é fingir que essas coisas que são verdade não importam. Não importam. A verdade não existe, mas ela não é importante, o amor não vale mais nada, eu já estou desiludido, eu não acredito mais em nada, as coisas elas não são boas mesmo. Só que no fundo, ele sabe que isso existe. Coisas que realmente importam não deixam de importar quando eu não me importo com elas. Porque assumir que essas verdades existem traria um sofrimento muito profundo. Porque o sujeito ele se depararia com as próprias incoerências. Se eu sei que algo é bom, beleza, eu finjo que esse algo não existe, mas no fundo eu sei que algo é bom.
Por que eu não persigo aquelas coisas que eu já percebi que são boas? Certamente vocês já escutaram a percepção ali do Dr. Juan Alfredo César Miller, que era um argentino, psicólogo argentino. Ele dizia que a neurose é uma mentira esquecida, ou seja, uma mentira contada para si mesmo e esquecida. Ou seja, eu contei uma mentira para mim e esqueci que era uma mentira, ou seja, tomei aquilo como verdade. Não acredito naquela mentira. Portanto, aquilo ali toma conta da minha vida de modo muito profundo. De modo que o sujeito passa a viver uma vida não só mais de rebelião, não só mais de revolta, mas uma vida de falsidade. Caramba, isso aqui é um diagnóstico perfeito. Perfeito. O Allers, ele conseguiu ler muito bem a alma humana. Ou seja, o homem que ele segue dois caminhos. Ele sabe, no fundo, que ele é um safado, que ele é um mentiroso. Mas ele finge que não sabe disso. Portanto, ele vive como um impostor. Ele segue dois caminhos totalmente antagônicos. Eu tento ficar com um pé no sul e outro no norte. Sei lá. É uma dualidade interior. Ele não quer ver a realidade, mas a realidade não deixa de se apresentar para ele. Para eu não ver a realidade, eu preciso vendar os meus olhos. Para eu não ver a verdade, eu preciso fechar os olhos, porque a verdade está sempre na minha frente. Essa perda de contato com a realidade é o sintoma mais prevalente na clínica. O Dr. Viktor Frankl estava absolutamente certo quando falou que o Dr. Rudolf Allers antecipou a psicoterapia do futuro. Antecipou. Freud dizia que o sujeito, quando reprimia os seus desejos, sofria. Allers, ele dizia que o ser humano sofre quando ele reprime a própria verdade que habita no coração do homem. Isso aqui Santo Agostinho dizia, a verdade habita no coração do homem. E o que o homem faz quando se depara com essa verdade que é dolorida e que é necessário fazer um sacrifício para percebê-la? Ele reprime, ou seja, ele finge que ela não existe, mas ela está dentro dele, não tem mais o que fazer, pô. Não tem saída, a não ser aceitar. Claro, isso aqui vai gerando um acúmulo, né? O ser humano, ele vai acumulando essa percepção desajustada da realidade como se fosse imaginar uma imagem perceber uma imagem de um aterro sanitário, ou seja, vai acumulando esses hábitos de negação. E esse acúmulo, é claro, vai se transformando em sintoma. Aqueles mecanismos de defesa, os vícios, as ansiedades, um mal-estar, isso em algum momento explode, fazendo com que o ser humano tenha que, de fato, agora decidir. Ou eu mudo de vida, ou eu me torno pior ainda. Porque o sujeito neurótico, ou seja, aquele que não persegue a normalidade, a vida madura, a santidade, ele sabe das coisas. Esse é o problema. Só que saber de algo não é suficiente para uma mudança de atitude, a dar um passo de uma mudança completa. Não basta nós sabermos que algo é bom, que algo é belo, que algo é verdadeiro para fazer uma adesão a esse algo. Mesmo sabendo que a verdade existe e que existe uma forma de vida ideal, eu não faço uma mudança de conduta, porque não basta saber. O mundo afetivo, o mundo interior, o irascível, briga com a própria realidade. A gente não está falando aqui de conhecimento. Conhecimento não basta quando nós temos um dilema interior. Adler dizia que essa dinâmica de negação da realidade e uma vida pautada nessa própria negação podia ser chamada de um conflito metafísico, ou seja, o homem que ele nega a própria natureza. Eu nego que eu sou ser humano e eu tento viver uma coisa que não sou eu. Eu nego a minha própria natureza. Em outro momento, mais tarde, Adler, revendo seus escritos, ele disse que, na verdade, a neurose é um conflito moral. Olha que interessante isso. Eu me revolto por ser limitado. Eu me revolto por não conseguir o que quero. É uma rebelião frente à sua face limitada, frente à sua face decaída. Não há outra opção na clínica do que tirar o sujeito deste lugar. A psicologia de Rudolf Allers de levar o sujeito de um lugar até outro, ou seja, da neurose à sanidade.
da neurose à maturidade, da confusão à clareza, das trevas à luz, tirar da neurose, livrar o sujeito desse movimento, dessa dinâmica de rebelião. Para isso acontecer, o terapeuta ali precisa primeiro fazer um diagnóstico dessa neurose. O Dr. Rudolf Allers, ele dá alguns passos para isso. Primeiro, conhecer a personalidade total do cliente. Allers diz que o diagnóstico da neurose, primeiro, parte de um conhecimento da personalidade total do cliente, ou seja, quem de fato ele é, o ser humano por trás das máscaras. Aquele exercício é para conhecer a personalidade total. Depois, conhecer o estilo de vida do paciente, ou seja, a sua rotina, o que ele considera mais importante, quais são os critérios de juízo para ele fazer algo ou não fazer, como é que ele faz escolhas durante o seu dia, como é que ele ocupa o seu tempo, o que é prioridade para ele ou não, quais são os papéis que ele tem durante o seu dia, ou seja, o seu estilo de vida. E terceiro, conhecer os fins perseguidos por esse sujeito. Então, diagnóstico da neurose, personalidade total do cliente, conhecer o seu estilo de vida e os seus fins perseguidos, ou seja, o que ele quer. Onde é que está o seu coração? Qual que é o seu chamado? O que ele anseia? O que ele deseja? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus planos? Onde que eu quero chegar? Quais são os meus amores? Dessa forma, vai ser possível tratar a neurose, ou seja, levar o paciente de um lugar até o outro. Esse é o cerne da psicologia do Dr. Rudolf Allers, o maior psiquiatra que nós já tivemos.